celestial en los tiempos del fin. E o testemunho da igreja no tempo do fim. Y el testimonio de la iglesia en el tiempo del fin. Então vejamos aqui Efésios capítulo 4, versículo 1. Entonces veamos nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andei do modo digno da vocação a que fostes chamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses capítulo 1 e o versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente portai-vos de maneira digna do Evangelho de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Y 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Paulo afirma: nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pablo dice, aquel que nos llamó y nos salvó con un llamamiento santo, Não segundo as nossas obras, no según nuestras obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes dos tempos eternos. antes de los tiempos de los siglos. Então, amados, vamos tomar aqui a palavra. Entonces, hermanos, vamos a tomar aquí la palabra, Como eu estava dizendo aos irmãos há pouco, como yo les estaba diciendo. esse é um assunto de extrema importância, Este es un asunto de extrema importancia, porque posiciona a igreja naquilo que é celestial, porque coloca a la iglesia en aquello que es celestial, aquilo que é eterno, aquello que es eterno, aquilo que mostra verdadeiramente a razão da sua existência. aquello que muestra verdaderamente cuál es la razón de nuestra Isso nos existencia. separa daquilo que é e daquilo que não é de Deus. Esto nos separa en aquello que es y aquello que no es de Dios. Nós vivemos um dos momentos mais confusos do ponto de vista espiritual e social da nossa geração. Nosotros vivimos tal vez en los tiempos más confusos en el área espiritual en nuestra generación. Nós chegamos ao ápice daquilo que definimos biblicamente como apostasia. Nosotros estamos llegando a la cumbre de aquello que llamamos A apostasía. apostasia chegou ao cúmulo do cúmulo. La apostasía llegó al colmo del colmo. E uma comunidade cristã que não está discernindo isso, Y una iglesia cristiana que no está discerniendo eso, ela está vivendo completamente equivocada. ella puede estar viviendo totalmente equivocada. Ela pode ter a sua aparência, Ella puede tener una apariencia, pode ter músicas, puede tener cánticos, pode ter pregadores, puede tener predicación, pode estar lendo a Bíblia, pueden estar leyendo la mas ela Biblia, perdeu a sua conexão celeste. pero ella puede perder su conexión con el cielo. Ela é simplesmente um testemunho qualquer. Ella llega a ser un testimonio cualquiera. Nós não somos um testemunho qualquer. Y nosotros no somos cualquier testimonio. Nós fomos chamados para dar um testemunho daquilo que é celestial. Nosotros somos llamados para dar testimonio de aquello que es divino, É celestial. o peso da eternidade que deve nos governar. Y es el peso de la eternidad, aquello que nos debe gobernar. Uma das mais tristes constatações do nosso tempo Y una de las más tristes constataciones de nuestro tiempo é que a grande maioria dos cristãos perderam a realidade eterna. es que la gran mayoría de los cristianos han perdido la realidad E é sobre eterna. esses pontos que nós estaremos examinando aqui. Y es sobre esos puntos que nosotros vamos a estar tratando aquí. Veja, por exemplo, o primeiro texto que lemos. Mire el primer pasaje que leímos. Paulo diz assim: rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, Pablo dice así, lo ruego yo como prisionero del Señor, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. que andéis de modo digno en la vocación que fuisteis llamados. Uma coisa muito importante, nós sabemos que esta vocação ela não é terrena. Una cosa muy importante que nosotros sabemos es que esta vocación no es terrenal, É uma vocação eterna. es una vocación, un llamado eterno. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, capítulo 8, versículo capítulo 30. versículo 30, Diz que aos que predestinou, dice, a los que predestinó, a esses também
chamou. A estos también llamó. Então, ele nos chamou. Entonces Él nos llamó. O que é esse chamado? ¿Y qué es este llamado? Esse chamado e a nossa vocação é a mesma coisa. Y este llamado es la misma cosa que nuestra vocación. É a voz da eternidade Es la voz de la eternidad entrando no nosso coração. entrando en nuestro corazón. Quando nós somos chamados Cuando nosotros somos llamados e nos resgatados pelo sangue, pela obra de Cristo, y fuimos rescatados por la obra de Cristo, inevitavelmente nós recebemos uma vocação eterna. inevitablemente nosotros recibimos un llamado eterno. A nossa posição mudou, Nuestra posición cambió. o nosso destino também mudou. Nuestro destino también cambió. A nossa identidade mudou. Nuestra identidad también Os cambió. nossos afetos mudaram. Nuestros sentimientos también Então cambiaron. nós temos um chamamento eterno. Entonces nosotros tenemos un llamado E eterno. nós somos agora exortados por Paulo Y ahora nosotros somos exhortados por Pablo a andarmos do modo digno. a andar de manera digna. Observe esta palavra digno aqui no versículo 1. Observe esta palabra digno en el versículo 1. Essa é uma palavra muito importante. Es una palabra muy importante. A tradução do texto original La traducción del texto original nos mostra algo como equilíbrio. nos muestra algo que tiene que ver con equilibrio. É como dois pratos de uma balança. Es como dos platos en una balanza. Eles precisam estar na mesma medida. Ellos necesitan estar en la misma medida. Isso aqui não é ocasional. Esto aquí no es Isso casualidad. aqui é profundamente espiritual. Esto es aquí profundamente espiritual. E eu vou explicar. Y yo lo voy a explicar. Observe bem. Mire bien. Efésios tem 6 capítulos. Efesios tiene 6 capítulos. Existe uma didática sobrenatural, divina aqui. Existe una enseñanza divina aquí. Observe. Mire, Os capítulos 1 a 3, los capítulos del 1 al 3, Paulo vai expor aquilo que nós entendemos como ser o ponto mais elevado da doutrina. nosotros vamos a ver aquello que entendemos como el punto más alto de la doctrina. No capítulo 1, Paulo vai fazer uma exposição acerca da nossa eterna salvação. En el capítulo 1, Pablo va a hacer una exposición acerca de nuestra eterna A salvación. partir do versículo 4 do capítulo 1, A partir del versículo 4 del capítulo 1, Paulo começa ali. Pablo comienza allí. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Así como Él nos escogió en Él antes de la fundación del Ele mundo, começa por aí. Él comienza ahí. Ele dizendo que a nossa salvação começa antes, nos tempos eternos. Él dice que nuestra salvación comienza antes, en los tiempos eternos. E ele desenvolve isso nos versículos 5, 6 e 7. Y Él desarrolla eso en los versos 5, 6 y 7. Ele diz assim, para sermos santos, repreensíveis perante ele e em amor. Y Él dice así, para que seamos santos y irreprensibles en Él en amor. E nos predestinou para a adoção de filhos. Y nos predestinó para que seamos adoptados sus hijos. Ele vai dizer que Deus fez isso segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer. Y Él dice que Él hizo eso según su beneplácito. E ele estabeleceu isso em tempos eternos. Y eso se estableció en los tiempos eternos. Aí ele vai dizer que Deus fez isso no final do versículo 6, Y Él va a decir que Dios hizo al final, esto al final del versículo 6. no amado, En el em amado, Cristo, en Cristo, em quem temos a redenção. en quien tenemos la Então redención. ele desenvolve esse assunto. Entonces Él desenvuelve este Se asunto. você observar cuidadosamente, Y si usted mira você cuidadosamente, vai ver que Paulo usa aqui uma linguagem como que sobrenatural. usted va a darse cuenta que Pablo usa un lenguaje sobrenatural. Por isso que você vai vendo detalhes ali. Por eso si usted ve ahí los detalles, Ele vai dizer no versículo 9, Él va a decir en el versículo 9 Cristo é a manifestação do mistério da vontade de Deus. que esto es la manifestación del misterio de la voluntad de Isso não Dios. é nada simples, irmão. Esto no es nada Isso é sencillo. doutrina no sentido mais elevado. Esto es doctrina en el sentido más profundo o elevado. Quando você vai vendo cada detalhe, Cuando usted está viendo cada e detalle, esse capítulo 1, en este capítulo 1, o tema dele é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. es el eterno propósito que Dios estableció en Cristo. Aí ele chega no versículo 17 e 18. Ahí llega el versículo 17 y 18 E aqui ele está fazendo oração. y aquí está haciendo una oración. Ele ora para que aqueles irmãos em Éfeso, Y Él ora para que los hermanos en Éfeso e também nós, y también nosotros tenhamos os nossos olhos iluminados, tengamos nuestros ojos iluminados, para que nós conheçamos a vocação de Deus. para que nosotros entendamos cuál es el llamamiento de Dios. Porque a vocação não nasce em nós, Porque el llamamiento no nace en nasceu nosotros, em Deus. nació en A Dios. vocação é dele. La vocación, el llamamiento es Ele de nos Él. chama para participar da sua
sua vocação. Él nos llama a participar de este llamamiento. Essa vocação ela está inserida na nossa salvação. Y este llamamiento fue injertado en nuestra salvación. Não é só uma questão de perdão de pecados. No es solamente un asunto de perdón de pecados. Olha o que diz Colossenses 1:13. Mire lo que dice Colosenses 1:3. Ele nos tirou de um império de trevas Él nos sacó del imperio de las e tinieblas nos colocou no reino do Filho do seu y amor. nos colocó en el reino de su Hijo amado. Então o capítulo 1 vai tratar sobre isso. Entonces el capítulo 1 va a tratar sobre eso. E ele ora para que tenhamos nossos olhos abertos para compreender. Y Él ora para que podamos tener los ojos abiertos y comprender. Não é só uma questão de salvação, No es solo un asunto de é uma salvación, questão de vocação. es un asunto de llamamiento, vocación. Então, você olha o capítulo 2. Y ahora usted mira el capítulo 2, O capítulo 2, y el capítulo 2, ele vai começar assim, dizendo que nós estávamos mortos. Él va a comenzar diciendo que estábamos muertos. Ele vai dizer que nós estávamos governados por 3 reinos. Él les va a decir que estábamos gobernados por 3 reinos. O príncipe da potestade do ar acima de nós. El príncipe de la potestad de los aires encima de nosotros, Os delitos e pecados dentro de nós. los delitos y pecados dentro de E nosotros, o curso deste mundo em torno de nós. y la corriente de este mundo alrededor de nosotros. Ele vai dizer isso nos versículos 1 a 3. Él va a decir eso en los versículos del 1 al 3. Mas quando ele chega no versículo 4, Mas cuando él llega al versículo ele 4, diz assim: Mas Deus, dice así: más Dios sendo rico em misericórdia, siendo rico en por misericordia, causa do grande amor com que nos amou, por causa del gran amor con que nos amó, estando nós mortos em delitos e pecados, estando nosotros muertos en delitos y pecados, ele nos colocou juntamente com Cristo, Él nos colocó juntamente con Cristo, nos ressuscitou nos resucitó e nos fez assentar nos lugares celestiais. y nos hizo sentar en lugares celestiales. Preste atenção aqui. Ponga atención aquí. Veja que Efésios 1:20, ele vai dizer assim, Mire lo que va a decir Efesios 2:20, 1:20. 1:20. Ele vai dizer assim, Él va a decir así: que Deus ressuscitou a Cristo que Dios resucitó a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. y lo hizo sentar en lugares celestiales. Efésios 2:6 Efesios 2:6 diz que ele nos ressuscitou dice que Él nos resucitó e nos fez assentar nos lugares celestiais. y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Isso aqui não é algo simples. Esto aquí tampoco es algo sencillo. Isso aqui é muito profundo. Esto aquí es muy profundo. Veja que Cristo foi ressuscitado Mire que Cristo fue resucitado e assentou nos lugares celestiais. y se sentó en los lugares celestiales. Versículo 5 de Efésios 2 Versículo 5 de Efesios 2 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. dice que Dios nos resucitó juntamente con E Cristo. no versículo 6, En el versículo 6, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Él nos hizo sentar en lugares Você celestiales. está vendo? ¿Usted está Não é viendo? algo simples, No es algo sencillo, é algo profundo. es algo muy No profundo. versículo 7 En el versículo 7, desse capítulo 2, el capítulo 2, ele diz assim, para mostrar nos séculos vindouros dice así: para mostrar en los siglos venideros a suprema riqueza da sua graça para conosco. la abundante riqueza de su gracia para con nosotros. Você vê que agora ele vai tratar a salvação do ponto de vista elevado. Ahora usted va a ver que Pablo va a tratar la salvación desde un punto de vista elevado, alto. Agora, ele vai mostrar, não é só a origem da salvação. Ahora Él no solo va a mostrar el origen de la Ele salvación, vai mostrar a manifestação dessa salvação. Él va a mostrar la expresión de esa salvación. E é isso que ele está tratando. Y es esto que Pablo está E hablando. quando ele chega no capítulo 3, Y cuando Él llega al capítulo 3, ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Él va a hablar de las insondables riquezas de Cristo. Ele vai dizer que aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, Él va a decir que aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que estavam mortos em seus delitos e pecados, que estaban muertos en sus delitos y pecados, foram ressuscitados juntamente com Cristo fueron resucitados juntamente con e Cristo estão assentados nos lugares celestiais. y están sentados en lugares celestiales. É um mistério, Es un misterio. chamado mistério de Cristo. Es llamado el misterio de Cristo. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Quando Paulo está diante disso, Cuando Pablo está delante de no esto, versículo 8 do capítulo 3, en el versículo 8 del capítulo ele 3, diz assim: él dice así: A mim, a mí, o menor de todos os santos, que soy el más pequeño de todos los santos, foi dado esta graça me da esta gracia de compartilhar de compartir o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. el evangelio de las insondables riquezas de Dios en Cristo Jesús. Aí no versículo 10 ele vai dizer: En el versículo 10 él va a decir: para que pela igreja, para que por la iglesia, a multiforme sabedoria
la multiforme sabiduría de de Dios Deus seja conhecida dos principados e potestades sea conocido por los principales y las potestades nos lugares en celestiais. los lugares celestiales. Você consegue compreender tudo isso? ¿Usted alcanza a comprender todo esto? Junte todos esses textos. Junte, sume todos estos textos. Veja que quadro lindo. Mire qué cuadro, paisaje lindo. Nós estamos apenas vendo isso de forma superficial. Nosotros estamos viendo esto apenas de manera Nós não superficial. estamos entrando profundamente No nisso. estamos entrando profundamente. Mas aqui há algo muito sério. Mas aquí hay algo muy serio. Paulo está dizendo para nós, no capítulo 4, versículo 1, Pablo está diciendo para nosotros en el capítulo 4, versículo 1. aquilo que Hebreus 2:1 chama de tão grande salvação. Aquello que Pablo llama aquello que en Hebreos llama de tan grande salvación. Observe, irmãos. Mire, hermano. Ele diz no capítulo 3, versículo 10, Él dice en el capítulo 3, versículo 10, que a multiforme sabedoria de Deus. que la multiforme sabiduría de Dios. Aqui a palavra multiforme Aquí la palabra multiforme é múltiplas facetas. es múltiples facetas, O sentido aqui é multicolorido. en el sentido de que tiene muchos colores. Existem muitos aspectos Existen muchos aspectos onde a igreja manifesta a graça de Deus donde la iglesia manifiesta la gracia de Dios por meio de uma sabedoria revelacional. por medio de una sabiduría revelada. A igreja é como que uma escola La iglesia es como una escuela onde principados e potestades estão aprendendo sobre a graça de Deus, donde los principados y potestades están aprendiendo a sobre la gracia misericórdia de de Dios, Deus, la misericordia de a Dios, glória de la Deus. gloria de Você Dios. pode imaginar isso? ¿Usted puede pensar eso? Por isso que quando você abre Apocalipse capítulo 5, Por eso es cuando usted abre Apocalipsis capítulo o que 5, você vê ali? ¿qué usted ve allí? Você vê o outro lado da visão do capítulo 4. Usted ve el otro lado de la visión del capítulo 4. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis são dois lados da mesma visão. son dos aspectos de la misma visión. Primeiro João olha no capítulo 4 e vê alguém sentado no trono. En el capítulo 4 Juan ve a alguien sentado en el trono. Depois no capítulo 5 ele vê um cordeiro sobre o trono. Y en el capítulo 5 él ve un cordero en el O trono. cordeiro que está ali é como um cordeiro que foi recentemente morto. Y el cordero que está allí fue como aquel que fue recién inmolado. O texto original deste capítulo 5 indica isso, um cordeiro recentemente morto. El texto en el versículo, en el griego observa allí que el cordero fue recientemente inmolado. Aqui está uma das mais gloriosas revelações do trono de Deus. Aquí está una de las más grandes revelaciones del trono de Dios. Aqui nós vamos ver que o trono de Deus e a sua cruz estão unidos. Aquí vamos a ver que el trono de Dios y la cruz están unidos. A cruz e o trono são inseparáveis. La cruz y el trono son inseparables. Não tem como você separar o trono da cruz. No tiene como usted separar el trono de la cruz. Eu não sei se aqui vocês têm essa palavra cruciforme. No sé si ustedes tienen aquí esa palabra cruciforme. O trono de Deus é um trono cruciforme. El trono de Dios es un trono cruciforme. Que a cruz e o trono estão dentro da mesma imagem. Que la cruz y el trono están dentro de la misma imagen. Então você se lembra que João chorava muito. Entonces usted recuerda que Juan lloraba mucho. Por quê? ¿Por qué? Porque ele ouviu uma voz dizer algo para ele. Porque él oyó una voz decir algo para él. Porque primeiro ele olha e vê alguém sentado no trono. Porque él primero ve y observa a alguien sentado en el trono. Depois ele olha que aquele que está sentado tem um livro. Y después él ve que aquel que está sentado en el trono tiene un libro. Um livro como que a propriedade soberana e universal das obras de Deus. El libro trata de la propiedad y la soberanía de las obras de Dios. Este livro está selado por dentro e por fora. Este libro está sellado por dentro y por fuera. E João entendeu. Y Juan entendió, Porque quando ele olha para aquele livro, porque cuando él mira para este libro, penso eu, pienso é yo, uma questão de dedução. es una cuestión de deducir Como estava a igreja no momento daquela visão? cómo está la iglesia en el momento de aquella visión. Estava perseguida. Estaba perseguida. Muitos estavam deixando a igreja, Muchos se estaban apartando de la iglesia, voltando para o judaísmo. volviendo al judaísmo. Muitas heresias acerca da divindade de Cristo. Muchas herejías acerca de la divinidad de Cristo. A igreja estava vivendo um momento muito delicado. La iglesia estaba viviendo un momento muy Os delicado. apóstolos estavam mortos. Los apóstoles habían muerto. Apenas João, Apenas Juan, daqueles 12 apóstolos, de aquellos 12 apóstoles, estava vivo. estaba vivo. E o que ocorreu? ¿Qué
¿Qué ocurrió? Então, deduzo eu. Entonces deduzco yo. João, quando ele ouve e vê aquele livro, Entonces cuando Juan oye y ve aquel libro, e aquela voz dizendo, quem é digno de abrir o livro? y aquella voz que decía, ¿quién es digno de abrir aquel libro? E eu vi que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, Y él vio que no había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni que debajo não de él. podia abrir e nem olhar para ele. Que no podía ni abrir ni mirar el libro. Imagine, Imagine. a palavra ali, a frase ali, e eu chorava. Y la palabra allí, yo lloraba, No texto original, en el texto original, significa chorar desesperadamente. significa llorar con desespero. Significa Significa alguém que perdeu a esperança. alguien que ha perdido la esperanza. Mas aí ele ouve a voz e diz, João, não chores. Mas él escucha una voz que le dice, Juan, no llores. A raiz de Davi, La raíz de David, o leão da tribo de Judá, el león de la tribu de Judá, ele venceu él venció para abrir o livro para abrir el e libro desatar os seus y selos. desatarlo. Então você lembra o que aconteceu em seguida? ¿Usted recuerda lo que sucedió enseguida? Você lembra que João ele tem uma visão que havia 4 seres viventes. ¿Se recuerda que Juan tuvo una visión que habían 4 seres vivientes Havia um conselho celestial de 24 anciãos y había un consejo celestial de 24 ancianos e miríades de anjos. y millares de E ángeles? eles começaram a fazer o quê? ¿Y ellos comenzaron a hacer qué? Eles irromperam Ellos irrumpieron, vozes, voces, trovões e truenos, miríades de anjos. millares de E ángeles os 24 anciãos, y los 24 ancianos. eles prostraram Ellos se e postraron, começaram a cantar. ellos comenzaron a adorar. Digno é o cordeiro que foi morto. Digno es el cordero que fue E muerto. eles começaram a adorar o cordeiro exaltado no trono. Ellos comenzaron a adorar al cordero exaltado en el Mas nenhum daqueles anjos ali Mas ninguno de aquellos ángeles allí foram comprados pelo sangue de Cristo. fueron comprados con la sangre de Cristo. Eles estavam adorando a Deus. Ellos estaban adorando a Dios. Porque nós fomos comprados Porque pelo sangue. nosotros fuimos comprados con la sangre. Porque Deus nos deu a salvação. Porque Dios nos dio la A salvación. todos os povos, tribos, línguas e nações. A todos los pueblos, tribus, lenguas y E naciones. eles foram comprados para Deus. Y ellos fueron comprados, E redimidos eles para foram Dios. constituídos para Deus. Y ellos fueron constituidos sacerdotes para Reis e Dios. sacerdotes. Reino de E sacerdotes. eles reinarão com Cristo pelos séculos Y dos ellos séculos. reinarán con Cristo por los siglos. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué es esto? É a obra da tão grande salvação. Es la obra de tan grande salvación. Eu estou usando esse exemplo Yo estoy usando ese para ejemplo. trazer todos nós aqui para a palavra dignos. Yo estoy usando ese ejemplo para traernos a todos a la palabra digno. Essa palavra aqui que está em Efésios 4. Esta palabra que está en Efesios 4. Quando você tem toda essa exposição Cuando usted mira toda esta e exposición você vê aqui Efésios 3:10 y usted mira Efesios 3:10 e você vê Apocalipse capítulo 5, y usted mira Apocalipsis capítulo 5, a ideia que você tem la idea que usted puede tener que os anjos não apenas estão adorando a Deus por essa tão grande salvação, que los ángeles no solo están adorando a Dios por esta gran salvación, eles estão aprendendo, estudando sobre a profundidade da misericórdia, da graça e do amor de ellos Deus, están aprendiendo, estudiando acerca de la profundidad y la grandeza del amor de Dios para que pela igreja por la iglesia. as múltiplas facetas da sabedoria de Deus Las múltiples formas de la sabiduría de Dios seja conhecido de todos os principados e potestades nos lugares celestiais. sea conocido por los principales y potestados en los lugares celestiales. Essa é a figura de Apocalipse 5. Esa es la figura de Apocalipsis 7. Então, o que Paulo está dizendo? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está Que diciendo? nós temos que andar de acordo com essa salvação. Que nosotros necesitamos andar de acuerdo a esta Não salvación. pode haver desequilíbrio entre a doutrina e a prática. No puede haber desequilibrio entre la doctrina y la práctica. E esta é a grande questão. Y este es el gran asunto. É que muitos hoje estão vivendo abaixo da vocação celestial. Es que muchos están viviendo debajo de este llamado celestial. Esta é a grande decadência espiritual dos nossos Es dias. la gran decadencia espiritual de nuestros días. Nós cantamos uma salvação que nós não temos uma experiência sobre ela. Nosotros cantamos una salvación cuya experiencia no corresponde a ella. Nossa experiência é religiosa da salvação. Nuestra experiencia es religiosa en la salvación. Veja que os anjos não têm uma experiência de salvação. Y mire que los ángeles no tienen experiencia con la salvación. Como eles adoram? ¿Cómo ellos adoran? É só você olhar Apocalipse capítulo 5.
Es solo mirar usted Apocalipsis capítulo 5. Deixe-me mostrar um outro quadro para vocês. Déjeme hablar de otro asunto para ustedes. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Nós temos uma multidão diante do trono. Nosotros tenemos una gran multitud delante del trono. E você vê que quando aquela multidão está ali adorando a Deus, Y usted ve que cuando aquella gran multitud está adorando a Dios, contemplando a face do Senhor. contemplando el rostro del Señor, Imagine que cena linda é esta. imagínese qué escena linda es esta. Eu creio que nós não podemos tirar estas cenas diante dos nossos olhos. Yo creo que nosotros no deberíamos quitar estas imágenes delante de nuestros Como ojos. igreja do Senhor, nós precisamos cultivar isso todos os dias. Como iglesia nosotros necesitamos cultivar estas imágenes todos los días. Amados irmãos e irmãs, Porque, amados hermanos y não hermanas, pense você que essa multidão de Apocalipse 7,14 no piense que esta multitud de Apocalipsis 7:14 é para um povo que teve a oportunidade de viver uma profunda experiência cristã e não viveu. es para un pueblo que tiene la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Viveram de qualquer maneira, Para que pueda vivir una experiencia cristiana de cualquier manera. adoraram de qualquer maneira. Adorar de cualquier manera. Você acha, meu amado irmão e irmã, ¿Usted cree, mi querido hermano y hermana, conforme está ali em 1 Coríntios capítulo 15, según lo que está ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 a 57, versículos 50 y 57, quando nós fomos arrebatados dessa terra, cuando nosotros seamos arrebatados de esta nós vamos tierra, chegar lá diante do Senhor. nosotros vamos a estar delante del E Señor vai acontecer uma mágica no nosso espírito, y va a suceder algo mágico en nuestro na espíritu, nossa alma. en nuestra alma. Você está enganado. Usted está engañado. Esse corpo corruptível Este cuerpo corrupto vai ser revestido da incorruptibilidade. va a ser revestido de E o incorrupción. que é mortal em nós Lo que es mortal en nosotros será revestido da imortalidade. será revestido de inmortalidad. Não fala de transformação de consciência. No habla de una transformación en la Não conciencia. fala de transformação de afetos. No habla de una transformación de nuestros afectos. É o que Cristo ganhou em nós aqui que nós vamos levar. Lo que Cristo ganó aquí es lo que vamos a llevar allá. É a consciência que eu tenho aqui que eu vou levar. La conciencia que yo tengo acá es la que voy a llevar allá. Muitos cristãos não estão entendendo isso. Y muchos cristianos no entienden eso. Eles estão vivendo de qualquer maneira. Ellos viven de cualquier manera. Não cultivam vida interior. Ellos no cultivan su vida Não interior. cultivam um relacionamento profundo. No cultivan una relación profunda. Vivem uma fé religiosa, Viven de manera religiosa, superficial. Mas superficial. eles acreditam que a vida do Senhor será uma mágica. Y ellos creen que la venida del Señor va a ser algo mágico. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, escute isso. escuche esto. Antes do Senhor arrebatar os nossos corpos, Antes del Señor transformar nuestros cuerpos, hoje Ele está arrebatando os nossos afetos. hoy está transformando nuestros Ele afectos. está ganhando os nossos afetos. Él está ganando nuestros afectos. Guarde isso. Recuerde eso. Então, quando você olha Entonces, cuando usted mira para Efésios 4:1, Efesios há 4:1, um chamado profundo. hay un llamamiento profundo Andar. a andar. Este verbo é muito importante, Y este verbo es muy porque importante ele fala de movimento. porque él habla de E movimiento. aqui eu quero colocar o outro texto. Y aquí yo quiero colocar otro pasaje. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Andeis no modo digno do Evangelho. Para que andéis como es digno del Nós Evangelio. não podemos desprezar isso. Nosotros no podemos despreciar esto. Deixe-me colocar mais um texto para nós meditarmos. Déjeme colocar un texto más para nosotros meditar. Gênesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. 25. Eu quero que você veja aqui os versículos 27 a 34. Yo quiero que usted mire los versículos acá, 27 al 34. Aqui nos fala de Esaú. Aquí se nos va a hablar de Esaú. Gênesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Eu quero, para ganharmos tempo, Yo quiero, para ganar tiempo, ler apenas o versículo 34. solamente leer el versículo 34. Génesis 25, verso 34. E toda a história abrange aqui desde o versículo 27 até o 34, mas vamos apenas no versículo 34. Todo el capítulo habla de la historia, pero nosotros solo vamos a leer el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Preste bastante atenção. Ponga bastante cuidado. Há um princípio muito importante. Aquí hay un principio bien importante.
Aqui diz que ele desprezou o direito da sua primogenitura. Aquí dice que él despreció el derecho de su primogenitura. Como podemos definir Esaú aqui? ¿Cómo podemos definir a Esaú aquí? Alguém que perdeu a capacidade de discernir o valor das coisas eternas. Alguien que perdió la capacidad de discernir el valor de las cosas eternas. Veja, Esaú, ele trocou aquilo que era momentâneo por aquilo que era eterno por uma experiência momentânea. Esaú cambió lo que era eterno por una experiencia del momento. Há uma grande exortação aqui. Y aquí hay una gran exhortación. Eu quero que você observe Yo quiero que usted mire o que era a primogenitura para Esaú. lo que era la primogenitura para Esaú. Era a participação no plano redentor. Era la participación del plan de salvación. Dentro desta primogenitura Dentro de esta havia primogenitura uma semente redentora. había una semilla de redención. Veja que Deus era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mire que Dios era conocido como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ele perdeu isso. Él perdió eso. Deus seria conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú. Él sería conocido como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Agora não. Ahora no. Por quê? ¿Por qué? Porque ele trocou algo eterno por algo momentâneo. Porque Él cambió algo eterno por algo momentáneo. Você vê que nessa primogenitura havia uma ligação espiritual profunda. Usted ve que en la primogenitura había un vínculo espiritual en la primogenitura. A fome do momento roubou dele o prazer eterno. La hambre del momento robó de él el placer eterno. Observe isso. Mire eso. Havia uma herança futura aqui. Había una herencia futura. Havia um caminho de Deus dentro dessa primogenitura. Había un camino de Dios dentro de esa É primogenitura. só você olhar Mateus capítulo 1. Es solo usted mirar capítulo 1 de Você vê Mateo. que este homem perdeu este lugar. Y usted puede ver que este hombre perdió su E lugar. por quê? ¿Y por qué? A fome do momento. La hambre del momento. Oh, irmãos Oh, e hermanos irmãs, y hermanas. isso tem que falar alto ao nosso coração. Y eso tiene que hablar a nuestros O corazones. que está roubando os nossos afetos? ¿Qué está robando nuestros O afectos? que rouba os nossos afetos destrói a nossa Lo vocação que celestial. roba nuestros afectos destruye nuestra vocación celestial. Esta palavra desprezou. Esta palabra despreció Ela é a avaliação divina de toda essa história. ya es como la evaluación divina de toda esta historia. Resume o caráter de um homem em uma única palavra. Resume el carácter de este hombre en una sola palabra. Quando você analisa aqui o vocábulo hebraico desta palavra, Cuando usted analiza aquí la palabra hebrea de esta palabra, que é um verbo, é claro, que es un verbo claro, é tratar algo como insignificante. es tratar algo como insignificante. Ele tratou a primogenitura como algo insignificante, Él sem valor. trató la primogenitura como algo insignificante y sin Aquilo que não valor. era digno de estima. Aquello que no es digno de estima. Esta é uma figura de vocação celestial. Esto es una figura de la vocación Ele celestial. tinha uma vocação celestial, Él tenía un gran llamamiento celestial, porém ele desprezou. pero él lo Isso despreció. tem que falar alto ao nosso Eso coração. tiene que hablar grandemente a nuestros Porque nós corazones. podemos estar desprezando algo eterno, uma herança eterna, Porque nosotros podemos estar despreciando algo eterno, una herencia eterna, um chamado eterno. un llamado eterno. Amados irmãos, Amados hermanos, amadas irmãs, amadas hermanas, observe bem. mire bien. Há poucos dias houve um projeto da NASA espetacular. Hace pocos días hubo un proyecto de la NASA espectacular. Eles demoraram aí mais de uma década fazendo um projeto. Ellos demoraron más de una década haciendo este proyecto. O objetivo deles era contornar a órbita da Lua. El objetivo de ellos era Contornar. darle la vuelta a la luna, a la óptica de la luna. O mundo todo estava ali dentro daquela espaçonave. Y el mundo entero estaba allí dentro de aquella Eu não sei de você, esa mas nave eu espacial. estava. Usted y yo observamos, allí estábamos. Eu estava olhando todo dia. Yo estaba viendo todos los días, Cada volta, cada filmagem, eu estava lá junto com eles. cada vuelta, cada grabación, yo estaba ahí con ellos. E havia, todos nós sabemos, um irmão, Y como nosotros sabemos, había también un hermano, professor da escola dominical na comunidade onde ele reúne. profesor de la escuela dominical donde yo me reúno. Então, eu não estava ali como curioso, eu estaba ali como um cristão vendo algum movimento espiritual. Y yo no estaba ahí como un curioso, estaba como un cristiano viendo algún movimiento espiritual. E aí eu fui estudar quantos bilhões de dólares eles gastaram nessa guerra.
Y yo fui a estudiar cuántos billones de dólares gastaron en este proyecto. É tanto dinheiro que eu não sei contar. Es tanto dinero que yo no lo puedo contar. Mas eu fui também estudar como que cada daqueles astronautas daqueles astronautas se prepararam. Y yo también fui a estudiar cómo cada uno de estos astronautas se prepararon. Como era o preparo deles? ¿Cómo se preparan ellos? Uma coisa incrível. Es una cosa increíble. É você pegar 100.000 pessoas e conseguir achar pelo menos 3 que correspondem a tudo aquilo. Es usted tomar 100.000 personas y encontrar solamente 3 que corresponden a aquel Irmãos, eles proyecto. só foram dar uma volta na Lua. Hermano, estos hombres fueron a dar una vuelta a la luna. E nós temos uma chamada para participar do governo eterno de Cristo, E nos nós lugares celestiais. Tenemos un llamamiento para participar del gobierno de Cristo en los lugares E celestiales. não estamos nos preparando para isso. Y no nos estamos preparando para Não eso. estamos dando importância para isso. Y no le estamos dando la importancia Não a esto. temos entendido o que é esta salvação. Y no hemos entendido qué es esta O que salvación. é esta vocação. ¿Qué es esta vocación? Não estamos andando de modo digno do No Evangelho. estamos andando de manera digna el Evangelio. Olha a seriedade de tudo isso. Miren la seriedad de todo esto. Nós queremos ganhar a eternidade com Deus, Nosotros queremos ganar la eternidad con Dios, mas não entendemos que essa eternidade já está dentro de nós. pero no entendemos que la eternidad ya está dentro de nosotros. A vida que Deus deu para morrer na cruz La vida que Dios dio para morir en la cruz foi a vida eterna do seu Filho. fue la vida eterna de su Hijo. O imortal morreu. El inmortal murió. Esse é o cúmulo do paradoxo. Ese es el cúmulo de la contradicción. Imagine, Imagine, Deus se entregou a si mesmo Dios se entregó a sí mismo para nos salvar da sua ira. para salvarnos de su ira. É como dizer, Es como decir, Deus Dios se entregou se entregó a si mesmo a sí mismo para nos salvar para salvarnos dele mesmo. de Él mismo. Nós não fomos condenados porque Deus se entregou naquela cruz. Dios, no somos condenados porque Dios Dios se entregó en aquella cruz. O Deus eterno, El Dios eterno ele se deu naquela cruz. se dio en aquella Seu cruz. sangue eterno Su sangre eterna pagou todo escrito de dívida. pagó toda nuestra deuda. Então agora você imagine, Entonces ahora usted imagina, Deus deu a eterna vida do seu Filho. Dios dio la eterna vida de su Esta Hijo. vida está dentro de nós. Y esa vida está dentro de nosotros. Ele colocou a eternidade dentro de nós. Él colocó la eternidad dentro O de nosotros. Espírito Santo, El Espíritu o Santo, Espírito da habitação, el Espíritu de o habitación, Espírito da Trindade eterna. el Espíritu de la Trinidad Ele vem eterna. nos habitar. Él viene a habitar en nosotros. Que tipo de vida nós temos que ter? ¿Qué tipo de vida nosotros É uma tenemos que vida que tener? expressa a eternidade. Un tipo de vida que exprese la É eternidad. uma vida celestial. Una vida celestial. Como diz aqui, 2 Timóteo 1,9. Como dice aquí 2 Timoteo 1:9. Segunda vocação. Según la Mas não vocación. é uma vocação qualquer. Mas no es cualquier É vocación. uma vocação eterna. Es una vocación eterna. Agora você pode analisar aqui a história de Esaú. Ahora usted puede analizar aquí la historia de Saúl. Veja, irmãos, Mire, hermano. quando Paulo, retornando aquele texto de Filipenses 1,27. Volviendo al pasaje de Filipenses 1:27. Em português está assim: vivei do modo digno do Evangelho. En portugués dice así, viviendo de manera digna el Evangelio. Eu quero que você observe a palavra vivei. Y yo quiero que usted mire la palabra vivir. Aqui Paulo coloca um vocábulo muito especial. Aquí Pablo usa un vocabulario muy Não é especial. um termo genérico. No es un término genérico. Para você entender esse vocábulo, você precisa conhecer o contexto desta cidade de Filipos. Para que usted entienda el contexto de esta palabra, usted necesita entender el contexto de la ciudad de los Os filipenses. filipenses eram orgulhosos da sua terra. Los filipenses eran muy orgullosos de su tierra. Boa parte dos habitantes de Filipos eram ex-soldados romanos. Gran parte de los habitantes de Filipos eran soldados retirados. Eles eram patriotas. Ellos eran muy patriotas. Eles eram pessoas que amavam a sua cidade. Ellos eran personas que amaban su ciudad. Por isso que você agora começa a entender o que Paulo está dizendo. Por eso es que usted entiende lo que Pablo está diciendo. Quando ele diz assim, vivei, Cuando dice así, vivan, a palavra ali tem a ver la palabra allí tiene que ver com habitar. con habitar. Você precisa habitar. Usted necesita habitar. Você precisa ter uma característica Usted necesita tener unas que características defina o lugar que você vive. que definen el lugar donde usted vive. Por isso que no capítulo 3, versículo 20, Por eso el capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que a nossa pátria está nos céus, él va a decirles que su patria está en los da cielos, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. de donde esperamos a nuestro Señor Jesús. A nossa pátria é celestial. Nuestra patria es celestial. Nós estamos aqui como peregrinos. Nosotros aquí vivimos como peregrinos. Por isso, nós estamos caminhando dentro de uma vocação
vocação celestial. Por eso nosotros estamos caminando en medio de un llamamiento É uma celestial. vocação celestial. Es un llamamiento celestial. Então, Paulo diz isso, vivei do modo digno do Senhor. Entonces Pablo dice, vivan de manera digna en el Señor. Então, não é viver de qualquer maneira. Entonces no es vivir de cualquier É manera, viver como cidadão. es vivir como A ciudadano. tradução dessa palavra é exatamente isso. La traducción de esa palabra es exactamente eso. Viver como cidadão, Vivir como ciudadano, de acordo com o Evangelho. de acuerdo con el Evangelio. Ora, como assim? Ahora, ¿cómo así? Cidadão de onde? ¿Ciudadano de dónde? De uma pátria De celestial. una patria Isso é celestial. muito importante, irmãos. Muy importante, hermano. Agora, eu quero que você observe. Ahora yo quiero que usted mire, Qual foi o grande problema de Esaú? ¿cuál fue el gran problema de Saúl? Não é que ele perdeu uma bênção. No es que él perdió la bendición, É que ele viveu abaixo es que él vivió debajo da sua vocação. de su llamamiento. Esse é o grande ponto aqui. Ese es el gran punto aquí. E esse ponto nós precisamos observar. Y ese punto necesitamos observarlo. Que o Senhor está falando alto ao nosso Y coração. el Señor está hablando fuerte a nuestro corazón. Quantos de nós ¿Cuántos de nosotros temos vivido abaixo da nossa vocação? vivimos debajo de nuestra boca? Quantos de nós temos desprezado o que o Senhor tem dado e tem feito em nós? ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado lo que el Señor ha hecho y ha dado a nosotros? Quantos de nós não temos o senso do pertencimento eterno? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el senso de que pertenecemos al cielo? Quantos de nós, os valores, o padrão, a forma e a forma do mundo tem dominado o nosso coração? ¿Cuántos de nosotros, los patrones, la forma y los valores del mundo nos han afectado? Nós estamos vivendo a lógica de Esaú? ¿Nosotros estamos viviendo de la manera de Saúl? Ou nós estamos correspondendo ao que Paulo diz? ¿O nosotros estamos correspondiendo a aquello que Pablo dice? Vivendo do modo digno do Evangelho. Viviendo de manera digna el Evangelio. A igreja primitiva, La iglesia primitiva, ela viveu do modo digno do ellos Evangelho. vivieron de manera digna el Evangelio. Ela foi uma continuidade da obra do Calvário. Ellas fueron la continuidad de la obra de la cruz. A igreja primitiva, La iglesia primitiva, ela não viveu de qualquer maneira. ella no vivió de cualquier manera. Ela viveu num plano mais alto. Ella vivió en un plano superior. Nos dias que estamos vivendo, En los días que estamos nós viviendo, estamos vendo a igreja cada dia se mundanizando mais. nosotros estamos viendo la idea a la iglesia cada vez más mundanizarse. E há uma exortação que eu quero lhes mostrar. Y es una exhortación que yo les quiero mostrar. Abra sua Bíblia. Abra su Biblia. 2 Tessalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Eu só vou concluir com esse texto. Mas eu vou concluir com esse texto. 2 Tessalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. capítulo 1. Capítulo 1. Eu quero que você observe cuidadosamente essa leitura. Yo quiero que usted observe cuidadosamente esta lectura. Está assim: Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. 8. 1:8. En llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Os quais sofrerão a pena, los cuales sufrirán pena a perdição eterna, de perdición eterna, serão separados da face do Senhor excluidos de la presencia del e Señor da glória do seu poder. y de la gloria de su poder. Preste bastante atenção. Preste atención aquí. Paulo coloca dois grupos aqui. Pablo coloca dos grupos de personas O aquí. primeiro grupo El primer grupo é aqueles que não conhecem a Deus. es aquellos que no conocen a Dios, São os ímpios. son los impíos. E o segundo grupo, Y el segundo grupo, os que não obedecem. los que no obedecen. Essa palavra obedece aqui, Esta palabra obedecer aquí, ela tem uma tônica de quem se revolta. ella tiene un tono de aquel que se revela, Isso mesmo, se rebelia. que se entra en rebelión, Aquele que não vive aquel que no vive em conformidade com o Evangelho. en conformidad al Evangelio. Mas há um terceiro grupo. Mas hay un tercer grupo aquí. Olha o versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Quando ele vier para ser glorificado em seus santos Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos e para se fazer admirado em todos os que creram. y ser admirado en todos los que Então creyeron. nós temos aqui três grupos de pessoas: Entonces tenemos aquí tres grupos de personas. os incrédulos,
los incrédulos, aqueles que não se submetem, se rebeliam contra o Evangelho, aquellos que se rebelan contra el Evangelio e os santos do Senhor, y los santos del Señor. aqueles que o Senhor se fará admirado neles, Aquellos que serán admirados en Él. aqueles nos quais Cristo será glorificado neles. Aquellos en los cuales Cristo será glorificado. Observe, Mire esto. e isso tem para nós algo muito especial. Y esto tiene para nosotros algo muy especial. Porque agora você leia o versículo 1 comigo, do capítulo 2. Porque ahora lea usted conmigo el versículo primero del capítulo 2. Ele diz assim: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Porque Él dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Você pode ligar esse versículo 1 do capítulo 2 usted puede vincular el capítulo primero del capítulo 2 com o versículo 10 do capítulo 1. con el versículo 10 del Se capítulo 1. você juntar esses dois textos, Si usted une estos dos textos, você tem quadro contemplativo. usted tiene un cuadro de contemplación. Isso é chamado na hermenêutica de interpretação contemplativa. Y esto en la hermenéutica es llamado de contemplación, É interpretação contemplativa. interpretación contemplativa. Observe isso, irmãos. Observe Há esto. algo glorioso aqui. Hay algo glorioso aquí. Sabe a palavra reunião? ¿Sabe la palabra reunión? É um vocábulo grego. Es un vocablo griego. Epsunagoge. Ex sinagoga. Epi. Epic sinagoga. Da onde vem sinagoga? Reunião. De donde viene sinagoga, A reunión. tradução é uma reunião La traducción sería una reunión no lugar alto. en un lugar alto. Escute bem. Escuche bien. Essa palavra só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. Esa palabra solo sucede 2 veces en el Nuevo Testamento. Aonde que ela ocorre? ¿Dónde ella sucede? Aqui Aquí em Hebreus capítulo 10, versículo 25. y en Hebreos 10, versículo O 27. que diz Hebreus 10, 25? ¿Qué dice Hebreos 10, 25? Não deixemos de congregar, No dejando de congregarnos, como é costume de alguns. como algunos tienen por costumbre. Tanto mais vede que aquele dia se aproxima. En cuanto más que veis que el día se A aproxima. palavra congregar La palabra congregar é episunagoge. es episunagoge. Episunagoge. Desculpe estar Episunagoge. usando isso, mas é muito importante, irmãos. Disculpe la traducción, pero es muy importante, hermanos. Mas observe bem, irmãos. Mas observe bien, hermanos. Aqui é algo glorioso. Aquí hay algo glorioso. Isso não é só algo para a gente ter informação, Esto no es solo algo para ter informação, para tener información. mas é algo para esmagar os corações. Es algo para tocar nuestros corazones. Observe bem. Mire bien. Nós vimos ali 3 grupos. Nosotros vemos allí 3 grupos. Um grupo de ímpios, Un grupo de impíos, um grupo de apostados. un grupo apostatado. Porque se você ler os versículos 1 a 13 do capítulo 2, Porque si usted ve el versículo 1 al 13 del capítulo 2, esse capítulo, muitas vezes, ele foi vilipendiado. ese capítulo fue muchas veces Vilipendiado, adulterado, sí, adulterado, espiritualmente falando. espiritualmente hablando. Traduziram de forma equivocada. Tradujeron de manera equivocada. Muitos que traduziram esse capítulo passaram por cima das leis da interpretação. Los que tradujeron este capítulo pasaron por encima de las leyes de E interpretación. se você observar, esses 3 grupos vão estar ali. Si usted mira, usted va a ver estos 3 grupos allí. E ali nós vemos como que o espírito do anticristo, ele vai atuar no meio desses que desobedecem ao evangelho. Usted va a ver cómo el espíritu del anticristo va a operar en aquellos que desobedecieron el evangelio. Paulo chega a dizer que Deus envia para essas pessoas a operação do erro, Pablo llega a decir que Dios envía para ellos un espíritu de error, porque eles não querem crer, porque ellos no quieren não creer, querem obedecer. no quieren Então obedecer. Deus vai enviar a operação do erro, do engano e da mentira. Dios entonces va a enviar el espíritu de error, de engaño y de mentira. E você se lembra que esta igreja em Tessalônica, Ustedes recuerdan que esta iglesia está en Tesalónica. ela estava vivendo uma crise. Ella estaba viviendo una crisis. Qual era a crise? ¿Cuál era la crisis? Quando Paulo esteve em Tessalônica, Cuando Pablo estuvo allí 3 sábados, 3 sábados, houve grande perseguição. hubo una gran persecución. Ele fugiu para Atenas. Él huyó para Atenas. De Atenas ele foi para Corinto. Y de Atenas fue para Corinto. Ele ficou 1 ano e 6 Él meses quedó allí 1 año y 6 em meses Corinto. en Corinto. E quando estava em Atenas, ele enviou Timóteo. Y cuando estaba en Atenas envió a Timoteo. Porque Paulo pensava que a igreja em Tessalônica havia acabado. Porque Pablo pensaba que la iglesia en Tesalónica se había Porque acabado. havia uma grande perseguição Porque ali. había mucha persecución allá. Então Timóteo volta e diz para Paulo: Paulo, a igreja está firme.
Entonces Timoteo vuelve y le dice a Pablo, Pablo, la iglesia está firme. Então Paulo escreveu uma carta para eles, Entonces Pablo escribe una carta para ellos, animando eles, animándolos, dizendo para eles hablando para que ellos Jesus Cristo vai voltar. que Jesús va a volver. A carta tem uma tônica escatológica. La carga es de un tono escatológico. Mas aqueles irmãos levaram isso tão a sério Mas aquellos hermanos llevaron eso tan seriamente que eles pararam de trabalhar. que dejaron de trabajar. Pararam tudo Pararon todo e ficaram aguardando a volta do Senhor. y quedaron esperando la venida del Señor. Quando Paulo teve essa informação, Cuando Pablo tuvo esa ele información, escreveu a segunda carta. él escribió una segunda Ele carta disse, não, irmãos, y les dice, no, isso não vai hermano, acontecer assim. eso no va a suceder así. Primeiro vai vir a apostasia. Primero va a venir la apostasía Aí vai ser revelado o homem da iniquidade. y ahí se va a revelar el hombre de iniquidad. A apostasia La é apostasía o terreno para a manifestação do homem da iniquidade. es el terreno para la manifestación del hombre de E iniquidad. aqui é uma figura do anticristo, todos nós sabemos. Y aquí es una figura del anticristo. Mas há um detalhe que muitos esquecem. Mas hay un detalle que todos olvidan. Para nós entendermos o anticristo, nós temos que entender três coisas. Para nosotros entender el anticristo necesitamos entender tres O cosas. seu sistema, Su sistema, que é o sistema do mundo, que es el sistema del mundo, é o seu espírito, su espíritu, que atua hoje por todo o mundo, que actúa en el mundo hoy, e a pessoa, y la persona, que no momento certo, que en el momento determinado adecuado, por Deus, determinado por Dios, vai se manifestar. va a manifestar. Então hoje nós estamos convivendo com o seu sistema e com o seu espírito. Y hoy estamos conviviendo con su sistema y con su E esse espíritu. sistema está corrompendo toda forma de culto. Y ese sistema está corrompiendo toda forma de adoración. Tudo aquilo que se levanta a favor de Deus, Todo aquello que se levanta a favor de Dios, ele tenta corromper. Él intenta corromperlo. Só não vê quem não quer. Solo no ve aquel que no quiere. Porque hoje tudo está se corrompendo. Porque hoy todo se está Mas corrompiendo. nós temos que cuidar, irmãos e irmãs, Pero nosotros tenemos que velar, hermanos y hermanas, para que nosso testemunho não seja corrompido. para que nuestro testimonio no sea E corrompido. aqui entra um ponto muito importante. Y aquí entra un punto muy O importante. que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses 2:1? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en 2 Tesalonicenses 2? E o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 10, versículo 25? ¿Y qué es lo que el autor de Hebreos está diciendo en el capítulo 10, verso 25? Sinceramente, irmãos, Sinceramente, eu quero saber o que Deus está dizendo. yo quiero saber lo que Dios está Por diciendo. que o Espírito soprou essas duas palavras? ¿Por qué el Espíritu sopló estas dos Por que palabras? essas duas palavras elas estão inseridas numa mesma direção? Porque estas dos palabras están direccionadas en un mismo lugar. Uma numa esfera celeste Una en una esfera e celestial outra numa esfera terrestre. y la otra en una esfera Por que, terrenal. que as duas têm a ver com uma reunião com o Senhor? ¿Por qué las dos tienen que ver con una reunión con el Señor? Congregar do povo de Deus. El congregarse del pueblo de Dios. Um congregar é terreno, Un congregarse en la tierra o outro é celestial. y el otro en los cielos. Um é presente, Uno es presente, o outro é futuro. el otro futuro. Isso se conecta. Eso se E conecta. a grande mensagem está aqui. Y el gran mensaje está aquí. Nós precisamos que o nosso reunir reflita aquele grande reunir. Nosotros precisamos que nuestro reunir refleje aquel reunir. Eu imagino Yo me imagino que todos nós aqui que todos nosotros aquí somos lavados pelo sangue de Cristo. somos dados por la sangre de Cristo. Nós pensamos na volta do Senhor. Nosotros pensamos en el regreso del Eu Señor. penso que, eu imagino que quando nós refletimos sobre a volta do Senhor, Yo me imagino que cuando nosotros reflexionamos sobre la venida del Señor, eu creio que nós nos emocionamos. nosotros nos debemos emocionar. Nós ficamos pensando assim nos irmãos que estão conosco. Nosotros quedamos así pensando con los hermanos que están con Que nosotros. alegria nós vamos ter. Qué alegría nosotros Se vamos nos a tener. encontrarmos ali. Nos vamos a encontrar allí. Porque Paulo diz Porque Pablo que dice os nossos irmãos que já partiram primeiro, que nuestros hermanos que ya partieron, eles também ressuscitarão. ellos también resucitarán Eles primero. vão se encontrar conosco. Ellos se van a encontrar con Depois de nós nosotros. nos encontrarmos com Ele, Después de nosotros encontrarnos con Él, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos Jesus. vamos a encontrar con el Señor Jesús. Isso Ele diz aqui aos irmãos Eso Él le em dice aquí a Tessalônica. los hermanos en A Tesalónica, primeira carta, en la primera carta, no capítulo 4, versículos 13 a 17. capítulo 4, versículo 13 al 17. Imagine a alegria disso, irmãos. Imagínese la alegría de Imagine eso, a hermano. glória envolvida aqui. Imagínese la gloria que Que está envuelta reunião acá. vai ser aquela? ¿Qué reunión va a ser aquella? Mas aquela reunião, Más aquella ela reunión, precisa ter reflexo hoje. más necesita tener un reflejo aquí. Se nosso reunir não reflete o Si porvir, nuestro reunir no refleja esto, é porque ele já está corrompido. es porque ya se corrompió. Ele perdeu a sua característica Él celestial. perdió su característica A celestial. reunião do povo de Deus. La reunión del Essa pueblo de reunião Dios. que está acontecendo aqui, Esta reunión que está aos aconteciendo olhos de Deus, a los ojos de é a Dios, maior reunião que pode estar acontecendo es na la terra. mayor reunión que puede estar É sucediendo a en la reunião tierra. dos redimidos. Es la reunión de los É um redimidos. povo celestial Es que el está pueblo reunido. celestial que está reunido. Nós precisamos compreender isso. Necesitamos comprender esto. Tudo isso está
dentro da nossa vocação. Todo eso está dentro de nuestro Que llamado. Deus nos abençoe. Que Dios nos Que bendiga. o Senhor continue falando ao nosso coração. Que el Señor continúe hablando a nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Amén. Padre, queremos agradecerte, Señor, y pedirte que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, Te lo pedimos. abrir nuestro entendimiento para el supremo llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Padre, y no solo eso, Señor, queremos vivir de manera digna en relación a este llamamiento, Señor. Señor, como nuestro hermano decía, penetra en nuestros corazones, Señor. Oh, te lo pedimos. No queremos vivir como Esaú, Señor, Verdad, Señor. que menospreció, Señor, Oh, Senhor. semejante ocasión, Señor. No queremos ser como aquellos que no obedecen, Señor, que se rebelan, Señor, contra tu evangelio. Señor, que santa convocatoria se está reunidos juntos delante de ti. Amén. Que santa convocatoria es escuchar tu palabra. Amén. Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu está hablando a tus iglesias. Amén. Y que tu palabra, Señor, pueda cambiar, Señor, nuestros corazones, Señor. Pueda mudar nuestras vidas, Señor. Y nos pueda llevar a vivir de manera digna, Señor. Señor, tú sabes la oposición, la dificultad, Señor, que tenemos naturalmente, Señor, para atender a tu propósito. Pero oramos para que tú bendigas estos días, Señor. Bendigas esta comunión, Señor. Bendigas cada palabra que vamos a estar recibiendo, Señor. Que ella cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías. Amén. Haz de nosotros buena tierra, Señor, para que tú obtengas, Señor, lo que te has propuesto, según tu gran llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de aquel que está sentado en el trono y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén.